Programa Conexão Cataguases. Opa, ligar o microfone, né? Boa tarde, estamos começando mais um programa Conexão Cataguases, ao vivo aqui no Facebook, depois de um período aí que nós tivemos alguns problemas que impediram aí que tivesse o programa. Nós estamos voltando ao vivo, também um pouquinho atrasado devido a outras complicações, mas estamos aqui hoje com o advogado Dr. Somei Espíndola, e também faz parte lá da Procuradoria da Prefeitura, que vai esclarecer para a gente aqui vários temas, inclusive a audiência pública que vai ter amanhã sobre a questão dos ônibus e também falar um pouco sobre essa licitação dos ônibus aqui na cidade e também dos espaços públicos aqui da cidade, no caso dos ambulantes. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, você pode colocar aqui para a gente. Então, boa tarde, é isso, meu prazer imenso ter você aqui com a gente novamente. Boa tarde, Marcos. Prazer estar aqui de novo para essas. Desligado também. Todo mundo deixando o telefone desligado. É verdade, deixando tudo desligado. Boa tarde, então, de novo, Marcos Gama, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente poder discutir esses temas de Cataguases e a gente poder prestar um pouco até contas à população do nosso serviço à frente da prefeitura, juntamente com o prefeito William, eu lá com o procurador Dr. Iegros, junto com o Roosevelt e os demais procuradores, do que a gente tem feito. Então, vamos começar por esse tema aí, que é a questão da licitação dos ônibus aqui em Cataguases. Eu queria que você está trabalhando nisso também desde o início, né, Sumê? Queria que você falasse para a gente desde quando começou todo o processo para chegar agora nessa licitação. Sim, no ano de 2015 ou 2016, o município firmou um TAC com o Ministério Público que determinou que todos os tipos de serviço que sejam prestados pelo município, todos os tipos de utilização de serviço público, de espaço público, necessariamente seja feita um processo licitatório. E para esse serviço específico do transporte público, a necessidade diante vamos dizer, do volume e da grandiosidade do serviço que é prestado, que seja feito um estudo preliminar, para a gente poder apontar no termo de referência do edital da licitação, o quantitativo de ônibus que é preciso, a questão de origem, destino dos ônibus, horários, fazer todo esse estudo que vai fundamentar o nosso termo de referência. E como você disse, já foi um processo longo que a gente está praticamente desde o início do mandato desenvolvendo ele, e que agora vai chegar numa conclusão inicial de uma primeira etapa. O nosso cronograma até que a gente apresentou para o Ministério Público, já para o início do ano que vem já está licitando essas linhas. Ah, sim. Então, amanhã vai acontecer essa audiência pública, vai ser uma audiência pública só, não é isso? Para ouvir a população. Uma audiência. E lá, assim, a gente está estendendo os convites a todos os populares, mas a gente também já expediu o ofício pessoal às autoridades, aos órgãos públicos que são diretamente interessados nesse assunto, como os conselhos municipais, associações de bairro, todas essas entidades e órgãos que têm algum tipo de relação com esse serviço público do transporte. Mas a gente espera a presença de toda a população amanhã na Câmara às 3 horas. Sim, porque vai ser a chance da população até levantar algum problema, né? Porque parece que vai ser exposto todo o trabalho que foi feito, não é isso? Sim, a gente teve que, igual que eu disse antes, é um processo longo. A gente já teve que passar por um primeiro processo licitatório para fazer a contratação de uma empresa,
para prestar esse serviço de engenharia em transporte público. Um serviço muito específico. Ganhou a licitação a empresa Cidade Viva. Ela já fez diversos serviços desse tipo, de ônibus, de estudo de engenharia, fez em Belo Horizonte, fez em várias cidades do Nordeste, do Sul. A gente tem um currículo da empresa lá no setor de licitação. Se quem quiser, curioso para saber um pouco do histórico da empresa, pode ir lá pesquisar. É uma empresa altamente capacitada que veio e fez o estudo preliminar. Amanhã a gente vai apresentar esse estudo à população e vai apontar quais são as opções que nós vamos ter para explorar o novo serviço. E a partir daí a gente vai ouvir a população, os anseios dela. O que elas lá na hora vão falar? É melhor isso. Nós como utilitários do serviço, a gente acha isso, mas lembrando que inicialmente já foi feita uma entrevista com as próprias pessoas dentro dos ônibus. Dentro dos ônibus, os usuários mesmo. Né? Os usuários. Agora que sim, com o nosso estudo em mãos, nós vamos apresentar todas as opções do novo serviço público. Por isso que é muito importante a população de vocês, cataguasenses, para poder falar, vocês como usuários, melhor do que ninguém, são as melhores pessoas para falar o que vocês querem do transporte público. Ah, sim. A tendência com essa licitação é que o serviço possa melhorar, né, Sommer? A gente certeza. Espera essa expectativa, pelo menos, seria essa, né? Sim, a gente vai ter uma adequação de horários, ônibus mais novos, a modernidade em si, a gente vai poder trazer como uma das únicas coisas que, assim, a gente já sabe que vai ter que ser implementado, não tem jeito, porque é da própria modernidade, é o serviço de bilhetagem eletrônica e o acompanhamento pelos ônibus por aplicativo. Isso hoje em dia qualquer cidade de médio porte já tem esse serviço. Então isso já é certo isso já é certo que vamos ter um aplicativo dos ônibus que a gente poder acompanhar. O nosso ônibus está chegando acompanhamento por GPS. Isso daí, vai chegar no ponto daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos. E também a questão do bilhetagem eletrônica. Mas nessa questão da bilhetagem, uma outra coisa que aí teve, acho que foi a única interferência que teve do prefeito Ilha nesse estudo, que foi a requisição da bilhetagem eletrônica, mas o prefeito determinou que se mantivesse os trocadores. Porque num período de crise como a gente está passando, a gente perder postos de trabalho e vamos dizer, se trocasse automaticamente todos, isso seria um grande número de famílias que ficariam desassistidas. Mesmo porque também se vem alguém de uma outra cidade para usar, fora, não vai ter o cartão. De adaptação. Porque lá em Juiz de Fora, por exemplo, parece que tem a bilhetagem eletrônica e você pode pagar no dinheiro também. Sim. Se eu não me engano. Mas foi uma questão que o prefeito, acho que foi nessas várias reuniões que nós tivemos, foi a única coisa que o prefeito Ilha interveio, assim, que foi a determinação da manutenção dos trocadores nos ônibus. Então, tem uma coisa também que parece que vai acontecer, é que você vai usar, por exemplo, o seu cartão no ônibus e ele fica valendo por 1 hora, não é isso? Sim. Aí você vai poder pegar vários ônibus sem pagar várias passagens. É uma intercomunicação das linhas. Uma pessoa, por exemplo, que saia da Taquara Preta vai poder parar no centro e ir lá para pegar um outro ônibus para Pampulha, num curto período de tempo, por exemplo. Não vai haver essa dispendiosidade da pessoa ir ter que pagar uma outra passagem. Isso tudo vai ser muito bom. São os estudos que a gente vai estar mostrando à população amanhã e vamos estar ouvindo vocês para elaborar esse novo sistema do transporte público. Muito bom. Bom, tem uma pergunta aqui
O Rodrigo Mapa está querendo saber o seguinte, então a Bonança, ele tem outra pergunta aqui, mas é do outro assunto que a gente vai falar depois, então essa outra pergunta eu vou guardar aqui, tá, Rodrigo? Senão daqui a pouco ele vai achar que eu pulei a pergunta dele. Mas na realidade ele está perguntando aqui sobre esse assunto que nós estamos falando, então a Bonança e o Léo vão acabar, só essa empresa ficará em Cataguases? Então, Essa empresa, aliás, não vai ficar, essa empresa que o Somir falou aqui, foi só para fazer um estudo. O levantamento. A Cidade Viva foi só para fazer o levantamento. Ela não tem ônibus, não é empresa de ônibus. Ela é uma empresa de engenheiros que veio fazer esse estudo. Uhum. Aí com o estudo, a gente vai fazer o processo de licitação. Licitação é aquela questão que a gente não tem como prever quem vai ganhar, quem vai perder. Isso. Quem tiver o menor preço. Quem for concorrer e tiver. Melhor na verdade, oferta, né? nem assim, o tipo de licitação ainda vai definir. Quem vai definir vai ser esse estudo final. Que Na verdade, quem fizer a melhor oferta, né? A melhor proposta, dizer, né? O maior valor. São vários tipos que podem trazer para a conclusão de quem vai ser a nova empresa, ou as novas empresas. Pode ser até as duas de Cataguases. Pode ser as duas de Pode Cataguases, ser também pode ser duas de empresa fora também. Isso aí assim, já vai. Só que aí vai ter que ser quem ganhar a licitação. Aí não tem nem como qualquer tipo de intervenção da administração pública. Pode vir uma empresa lá do Acre, por exemplo, participar, né? De falar assim, não, eu quero que mantenha o Léo e o. Léo e a Bonança. E a Bonança. Não tem como. Isso daí, licitação, a gente... não pode. Um dos princípios da licitação é a ampla concorrência e o tratamento igual entre os concorrentes. A gente não tem como privilegiar, infelizmente. Mesmo a gente sabendo que são empresários aqui de Cataguases, mas infelizmente a lei de licitação determina que seja ampla concorrência. Então, agora falando em licitação... foi feita uma lei em Cataguases que vai impedir de ter uma empresa só, né? A empresa vai poder ter no máximo 50% das linhas. Ela não pode ultrapassar esses 50%. Essa lei que o vereador colocou lá na Câmara, que passou, na realidade, eles estão dizendo que é para impedir o monopólio. Mas tudo indica que seja para tentar manter duas empresas aí, né? Quem sabe até o Léo e a Bonança, né? Então, quando se começou esse estudo, não existia lei. No decorrer da elaboração desse estudo de pesquisa que foi feito a lei, e aí o pessoal da empresa teve que reestruturar todo o estudo para fazer a previsão de como seria diante dessa nova situação que a lei municipal trouxe. Não me recordo se foi do Sargento Jorge ou do Rafael Moreira ou do Erci, eu não me recordo direito de quem foi. Mas agora é isso que a lei simplesmente traz isso que você, Marcos, disse. Não vai ter que ser apenas uma empresa. Terá que ser mais de uma. Também não há... Essa lei já passou, né? Agora eles tentaram colocar uma outra lei, mas que foi declarada inconstitucional. É uma lei com o mesmo sentido. Para não ter monopólio no sistema não teria a empresa não poderia estar atuando em mais de 150 quilômetros ou menos, um negócio assim, num raio de 150 quilômetros, o negócio da lei. Só que assim, são questões que... quando o município põe esse serviço em licitação, não tem como a gente muito delimitar quem vai ganhar, quem vai perder, como a gente disse antes. Então, fica difícil assim, uma lei trazer muitas delimitações. Só pode vir gente com 150 quilômetros, ou não vai poder ser uma, não vai poder ser outra que vá ter esse monopólio ou não, por conta disso, porque a lei de licitação fala que tem que ser uma ampla concorrência. Qualquer tipo de restrição, de cerceamento ao direito da concorrência, qualquer empresa pode impetrar um mandado de segurança e vai ganhar o direito a participar, a exercer, porque a lei federal de licitação determina que toda e qualquer pessoa possa concorrer. E a federal está acima de qualquer lei municipal, né? Bom, o Rodrigo está dizendo aqui que o sistema de bilhetagem BH tem o cartão amarelo, que é fornecido por empresa, e o azul é pessoal.
vale a passagem por 1 hora e no domingo passagem é gratuita, que está dizendo que é um ótimo sistema. Eu acredito que vai ficar bem parecido com esse de BH, né? Sim, a gente com certeza vai ter que ter alguma diferenciação, vamos dizer, no vale transporte escolar, no transporte assistencial, no transporte fornecido por empresa ou de pessoa física, vai haver uma diferenciação e com certeza vão ser todas essas questões benéficas para a população. A gente vai ter ônibus novos, mais confortáveis, com aquela questão que até vai ser demonstrada amanhã. Quanto ficaria o custo de colocar ar-condicionado nos ônibus? Quanto encareceria isso para a população? A gente vai mostrar amanhã também qual que é o valor justo de uma passagem, o tipo de cálculo de reajuste que deve ser adotado para frente, um padrão fixo, não variando como que se faz hoje, com índice inflacionário. É um cálculo que a empresa já adotou em outros municípios, que leva em conta vários fatores, como preço de gasolina, a própria inflação, mas outras questões, mas é um cálculo fixo que a gente vai ter de reajuste. Isso daí são todas umas questões que a gente vai trazer uma maior segurança aos usuários. Muito bem. Aí tem uma outra pergunta aqui da Cristina Oliveira. Aí vai ter os horários, esses horários de almoço e café, se vão acabar. Com certeza vão, porque essa empresa, os representantes da empresa falaram que já foram em várias cidades, e a única cidade que... A única cidade que tem isso aqui. Que eles viram eu vou falar até uma aberração desse tipo, foi aqui em Cataguases. Isso também é uma das coisas que a gente sabe, assim, com certeza que vai acabar, vai ser esse horário de almoço, porque não existe um ônus que é do empregador conceder o horário de intervalo de descanso para os seus empregados. Quem for mais prejudicado for o usuário desse serviço, a população. É a mesma coisa, vamos dizer, a gente lá na prefeitura, nós fazemos intervalo entre a jornada também, como eles e como qualquer um outro empregado faz, e simplesmente a prefeitura fechar para a gente poder ter esse descanso. Isso não existe. Não tem como. As empresas vão ter que ter um quadro de empregados reserva para poder fazer essa substituição. Isso daí já é mais do que previsto. Sim, porque realmente a gente não vê esse tipo de parada em lugar nenhum, só em Cataguases mesmo. Eu não sei nem como que isso foi aprovado, como é que fizeram essa reunião, o pessoal poder aprovar um negócio desse, que em outra cidade a gente nunca tinha visto isso, só em Cataguases que acontece, mas pelo menos agora vai ser consertado, né? Vai normalizar isso aí. Bom, vamos passar para o nosso segundo assunto aqui, que é com relação a essas ocupação de espaço público, né, por ambulantes, não é isso? Isso. Agora parece que vai retornar essa licitação e eu queria que você falasse um pouco para a gente. Já tem uma pergunta do Rodrigo Mapa aqui, ele quer saber como é que ele faz para poder pleitear uma barraquinha de salgados, o que ele vai ter que fazer. Então aí você já pode falar sobre a licitação e já responder essa pergunta para a gente. Vamos fazer tudo de uma vez. Então, como disse, por conta desse TAC que o município assumiu as obrigações, nós temos que licitar todo tipo de área pública. Nós já começamos com o serviço de táxi, com os de mototáxi, nós fizemos uso do Trio da Alegria e divulgamos o da água de coco, que nós temos perante o Ministério Público um cronograma desses espaços públicos que nós vamos licitar e uma previsão de trabalho. Só que logo quando abrimos o primeiro da água de coco do caldo de cana, o Ministério Público possibilitou a gente suspender por um prazo essas licitações. E o prazo se encerra agora, eu acho que é 4 ou 5 de novembro, e vamos novamente dar seguimento a esses processos e já estamos concluindo agora o termo de referência para as questões dos quiosques,
voltar a água de coco, caldo de cana, e daí a gente tem várias outros serviços que são prestados em áreas públicas que nós também vamos licitar. Como o Mapa perguntou, para a pessoa que quer ter um quiosque, uma barraca, um trailer de lanche, o que for, só mesmo participando da licitação. Só vai poder explorar essa atividade econômica quem vier a ganhar a licitação, e a licitação vai ser estabelecida para o local específico. Essa licitação ela vai ser feita somente nos locais onde já existem esses pontos? Vai ampliar esses locais ou vai diminuir os locais? Então, por enquanto, como a gente tem uma situação, uma obrigação assumida perante o Ministério Público de regularizar o que já está, vamos dizer, fixado de modo irregular no município, nós vamos licitar o que existe para trazer uma regularização. Depois que tiver tudo licitado, aí sim nós podemos fazer um novo estudo de viabilidade para a inclusão de novos pontos. Mas como a gente tem um prazo estabelecido para regularização, aí a gente vai primeiro licitar todos os que estão de modo irregular, para depois abrir novas vagas. E cada pessoa só vai poder concorrer a um ponto ou vai poder pegar dois, vamos dizer assim? Cada pessoa vai poder ter uma atividade só vinculada ao seu CPF. Tá. A pessoa, porque Mas se for empresa, no caso, pessoa jurídica? Não pode. Por quê? Vai ter que ser feito por pessoa física? Pessoa física. Por quê? O que se veda? Que coisas que a gente vê hoje muito. A pessoa tinha, como a gente via muito em táxi também antigamente, a gente como vê hoje muito em lanche. A pessoa tem o direito a explorar aquela área, não explora, aluga aquele ponto e outra pessoa explora e ela lucra com o aluguel. E isso não se pode. Uma das situações que o contrato vai estabelecer é a impossibilidade de terceirização do serviço. Mas eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que começaram vendendo as coisas, às vezes sozinho, de forma simples, cresceram e hoje em dia, se bobear, deve ter até firma registrada, né? Com certeza no nome, que às vezes o negócio tomou uma proporção maior, até para poder ter funcionário, para poder... Igual barraca de lanche, por exemplo. Sim, mas aí tem tipos empresariais que dá para a pessoa vincular à pessoa física. Entendeu? Por quê? Aí é muita situação, como eu disse, o termo de referência está muito... a gente está acabando de desenvolver. É o Mauro Facchini, junto com o pessoal da Posturas e do pessoal tributário, que está elaborando esse termo de referência. Existem barracas de lanche hoje que elas vão ser todas licitadas, né? Vão ser todas licitadas. E algumas já têm, inclusive, funcionários com carteira assinada. Então, nesse caso, teria que ser pessoa jurídica. Então, isso daí está acabando de ser elaborado. A possibilidade de ser pessoa física ou ser só pessoa jurídica, ou ter a possibilidade da concorrência dos dois, isso está acabando de ser definido. O que a gente tem hoje são as áreas, valores também, que muitas pessoas perguntam, a gente ainda, a gente que eu falo, nós da licitação, não temos ainda. Para cada área vai ser um valor diferente. Para cada área vai ser um valor, até por conta da questão, vamos dizer, de localização, de tamanho do quiosque, isso tudo vai influenciar o valor. Mas de início, o pessoal de táxi sabe muito bem quanto que é um pouco traumático o início desse processo de licitação. Mas hoje eu acho que a população mesmo já viu o quanto que é benéfico nós fazermos esse processo licitatório, regularizar, e principalmente para vocês que prestam esse serviço, traz uma maior segurança. Vocês vão ter um contrato firmado, vocês vão explorar o serviço por uma área delimitada, por um prazo determinado, e hoje todos os lanches, vamos dizer, dos mais famosos até os que estão nos bairros, todos que estão em área pública,
são irregulares. Vamos dizer, se o município quisesse, ele poderia simplesmente tirar todo mundo. Mas não é isso que a gente quer. Muito pelo contrário. Como eu disse, infelizmente, não tem como a gente estabelecer quem vai ficar em qual lugar ou dar algum tipo de privilégio para quem já está explorando essa atividade. Muita gente perguntou isso. Mas eu estou há 20 anos com a minha barraca. Tem alguma forma na licitação fazer alguma coisa para beneficiar a gente? Infelizmente não tem. Porque a lei de licitação é muito clara que nós temos que tratar todos iguais. Só que é um sistema que assim, a pessoa vai concorrer junto com as outras da mesma forma. A gente entende que tem pessoas que estão há muito tempo, que constituíram família explorando aquela atividade. Mas, infelizmente, a gente diz infelizmente muito, porque eu sei que não é vontade minha, não é vontade do prefeito William, da Marcela que está na licitação, do doutor Iegos, fazer essa licitação. Mas, infelizmente, é uma obrigação que o município assumiu e nós temos que confirmar. Agora, quem pode participar dessa licitação? Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa. Ela sendo tem, maior, às vezes, uma barraquinha lá em Muriaé. Ela quer abrir uma aqui em Cataguases, ela pode participar da licitação. Pode vir pode vir de gente de fora, pode vir pessoas daqui de Cataguases mesmo. Alguém que explora um ponto pode concorrer com outro ponto. Isso daí não tem como a gente delimitar. Quem quiser vir participar do processo de licitação pode vir e concorrer. E como é que vai ser o modelo dessa licitação? Vai maior lance? Então, isso tudo ainda a gente está finalizando essa semana. Se vai ser envelope fechado, se vai ser igual um leilão, cada um pode isso daí a gente ainda a gente está acabando os últimos pontos, detalhes essa semana, porque tem até o dia 4. Quer dizer, deve sair no próximo jornal, sem ser o desse final de semana agora, no outro. Por conta do prazo. Mas assim, a gente está finalizando para trazer o melhor para quem presta esse serviço e para a população. Isso vocês podem ter certeza. Não é nada político, a gente não quer tirar ninguém dos pontos, mas infelizmente é uma situação que foi, vamos dizer, jogada no colo dessa administração e a gente simplesmente está cumprindo. Provavelmente, nesse novo contrato agora, vai ter essa questão também de normas de vigilância sanitária, de coisa que a pessoa tem que cumprir também, né? Com certeza, a gente vai fazer um edital que preveja que quem explore atividade esteja de acordo com toda a legislação sanitária, de posturas, garantindo todas as obrigações. Sim. E, no caso, aquele que perdeu, essa licitação vai ser uma licitação única ou vocês vão fazer por partes? Não, a gente vai fazer, até porque não teria nem... Seria são vários são vários já trailers. tem noção de quantos pontos vão ser licitados? O pessoal da postura já fez esse levantamento quantitativo, só que assim, eu ainda não tive como fazer esse estudo dos trailers, porque a gente ainda não recebeu esse levantamento com dados, informações. Deve estar recebendo depois desse dia 4 ou 5 de novembro. Mas já tem o quantitativo de trailer e a gente vai fracionar. Uma das coisas que eu sei que a gente vai fracionar por ponto. Uma licitação para cada ponto. Para trazer, até para nós que trabalhamos lá na licitação, poder fazer uma concorrência mais tranquila, para a gente evitar discussões. Cada ponto, então, vai ser uma licitação. Cada ponto vai ser uma licitação. Então, se for 1000 pontos, vão ser 1000 licitações? Não, mas não é esse quantitativo. Mas, vamos dizer, se for 100 pontos, vão ser 100 licitações. Vai dar bastante trabalho isso. Mas, assim, dá vai ser mais também trabalho, mas dá menos confusão. Mas no mesmo dia vão acontecer várias, vamos dizer assim. Pode acontecer várias também. Fecha uma, começa a outra. Isso, dá mais trabalho, mas dá menos confusão. Quando se tem muita concorrência, a gente sabe, igual quando a gente faz licitação lá de 50, 80 itens, porque muito... se for fazer de todos, praticamente vai ter que arranjar um cinema para fazer essa licitação. E assim, vai ser muita gente, né? Dá muita confusão.
atrai mais pessoas, é mais falatório, é mais discussão. Tendo uma individualização dos pontos, aí a pessoa só vai naquele que interessar. Dá menos trabalho. Por mais que tenha mais trabalho físico, mecânico, dá menos trabalho mental pra gente poder lidar. O edital, então, deve de ser lançado sem ser no próximo jornal, agora de domingo, no outro Isso, domingo. Creio eu, até, com uns 15 dias, mais ou menos. Aí o prazo para acontecer a primeira licitação é quando, mais ou menos, vocês estão prevendo? Até o final do ano já deve ocorrer alguma. Até o final do ano. Com certeza, meio de dezembro, por aí. E para finalizar isso, só lá pro meio do ano que vem, né? Pelo que eu tô vendo. Porque pelo volume vai ser lá pelo meio do ano que vem mesmo. Porque, assim, a gente tinha um cronograma apresentado do Ministério Público. Só que, como ele suspendeu, aí prorrogou a nossa previsão toda. Creio eu que seja até o meio do ano, por aí, a gente vai estar regularizando toda essa questão de espaço público. Sim. Até porque também a Marcela, coordenadora da licitação, está grávida. Aí a gente falou, ó, antes de você sair, você vai ter que deixar tudo aqui limpo. A gente não deixa, ela vai estar com o filho lá, dando de mamar lá, se ela não cumprir essas obrigações dela. Nesse caso da licitação, como ela provavelmente vai ter muita licitação aí que vai ser pelo CPF da pessoa, vai ser pessoa física, a pessoa não vai ter que trazer aquele monte de certidão que geralmente a empresa... Como é que funciona isso? Assim, as obrigações, igual a gente põe muito como análise a questão dos taxistas. Foi uma licitação que a gente viu que deu certo, que, igual que eu disse, no início dá um certo transtorno, toda modificação é meio dolorosa, mas a gente viu que é benéfica. O que acontece? São os mesmos documentos que a gente pede para a empresa. Certidão municipal, federal, estadual, de débitos, os documentos pessoais, no caso, declaração do INSS, que a pessoa também não pode estar, vamos dizer, recebendo algum benefício previdenciário, ou aposentado e explorar essa atividade. Praticamente os mesmos documentos, só que voltados à pessoa física, lógico. Tem alguns documentos que são referentes à pessoa jurídica, como, por exemplo, inscrição CNPJ, registro na junta comercial. Isso a gente não vai pedir, porque não tem nem como. Mas os documentos inerentes à pessoa física, a gente pede. CPF, carteira de identidade, certidões, isso tudo a gente exige e tem que exigir também. Tá. Bom, então tomara que aconteça tudo da melhor forma possível, que não tenha outros entraves, né, para resolver isso também o mais rápido possível, acabar logo com isso, porque tem muita gente, às vezes vê muita gente fazendo politicagem com isso também, prometendo coisa que às vezes não vai dar para cumprir, que vão prorrogar, vão entrar na justiça, eu acho, mas tudo que podia ser feito então já aconteceu, né? E assim, a gente fica até um pouco triste, porque eu acho que a gente tem que separar o que é administrativo, questão administrativa, e o que é questão política. São questões, eu digo que são questões diferentes e que se conflitem. Uma coisa é política, outra coisa é administração. A licitação é o único jeito. Como eu disse, a questão do táxi, a gente põe muito como exemplo, todo mundo entrou com processo, mototáxi, todo mundo entrou com processo, de água de coco, todo mundo entrou com processo, do trem da alegria, entraram com processo e ninguém ganhou. A justiça não deu liminar falando para suspender o processo, os processos acabaram, o município, muito pelo contrário, decisão aqui em Cataguases, respaldada pelo Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, falando que o jeito certo, o jeito ético de se fazer esse serviço é por meio de licitação. Então, eu acho que assim, vocês que vão passar por isso agora, às vezes a gente está vendo envolvimento político nessa questão. E não isso daí é administrativo. Pessoas vão vir, vão tentar iludir vocês, falando, deixe comigo, eu entro na justiça a gente barra essa licitação, e não vai. A gente que está no município, a gente já viu por experiências passadas que, muito pelo contrário, a justiça respalda a nossa atuação em licitar.
esses serviços. Muito bem. Agora, só para finalizar, quem ganhar essa licitação do ponto, ele vai ter alguma taxa para pagar a prefeitura, mensal, então, as taxas anuais, São anuais, no caso. Não, vamos falar. A taxa anual que toda empresa paga, isso daí vai pagar do mesmo jeito. Certo. Isso daí vai pagar do mesmo jeito. TLL, os impostos ISS, isso daí vai pagar do mesmo jeito. Aí, o que a pessoa vai pagar pelo ponto vai depender da proposta dela. Sim. Vamos dizer, se a pessoa se comprometer a pagar 50 mil à vista, por exemplo, ela vai pagar 50 mil à vista. Se num ponto, por exemplo, ela se comprometer a pagar 10 mil de forma parcelada, ela vai pagar 10 mil parcelado. Isso vai depender do que o edital, a possibilidade que o edital vai prever. Mas aí a pessoa paga uma vez só e não tem que pagar mais. Essa licitação tem validade? Como é que é isso? Então, a gente está vendo se faz por 5 anos. Por 5 anos? Por 5 anos. Aí 5 anos tem direito de usar aquele pedaço ali sem pagar mais nada. Sem pagar mais nada. A proposta dela, ela vai dar o valor e ela vai cumprindo com aquele pagamento, ela vai poder explorar dentro desses 5 anos. Uhum. Mas aí também vai depender do que a própria pessoa vai apresentar como proposta. Sim, porque dependendo da proposta, do espaço, compensa muito mais do que ficar pagando aluguel de loja. Não, a gente sabe que assim, vão ter pontos que vão dar mais trabalho do que outros pela localização, pela disputa que você vai ter, mas e que vão ter valores maiores. Mas também vão ter pontos que os valores vão ser menores, vão ser pontos mais acessíveis. Isso daí também o município estipula um valor mínimo. Aí o máximo depende de quem for concorrer, que for apresentar na proposta. Entendi. Por exemplo, táxi, a gente viu táxi aí saindo por 10, 20 mil e táxi saindo por 100 mil. Sim. Aí depende de quem for dar a proposta. Aí vai decidir também ainda se vai ser envelope fechado ou se vai ser feito na hora ali as propostas. Creio eu que seja de envelope com a proposta envelope fechado sem lance, pelo tipo da licitação. A gente adotando o padrão que se adotou com os de táxi, com os de mototáxi. Entendi. Assim, creio eu. Esperar essa semana a gente findar o termo de referência para poder montar o edital, para ter assim a definição do que vai ser. Mas creio eu que seja envelope fechado. Tá certo. Somê, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. E por esclarecer esses pontos pra gente aí. É um prazer a gente estar aqui para discutir esses assuntos. Tá certo. Então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco também até esse momento. A gente teve um travadinho aqui na internet, mas o vídeo vai ficar disponível aqui para quem quiser assistir depois. Tem também o podcast que depois você vai poder entrar e baixar. Tem também a Rádio Brilho amanhã às 8 horas. Aliás, podcast que quem deu a ideia fui eu. Foi a ideia do Somê. Como a gente sempre atende aos nossos ouvintes e internautas, então a gente atendeu também o Somê. Então tem outras opções aí que você vai poder ou assistir ou ouvir. Rádio Brilho sempre às 8 horas da manhã também com a reprise do programa. Então se você não conseguiu ver o programa na íntegra agora ao vivo, você consegue também por outros meios. YouTube também, tá? Depois a gente vai lançar no YouTube o vídeo. Então agradeço a todos aí por estar conosco. A gente retorna amanhã a partir das 17 horas e sempre na Rádio Brilho às 8 horas. Até a próxima, se Deus quiser.